Olá, tudo bem? Chegamos ao 37º dia de oração e leitura anual de toda a Bíblia. Se você puder ativar o sininho aí no YouTube e se puder compartilhar esse vídeo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Una sua fé comigo, vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, te louvamos por mais um dia, te louvamos pela nossa salvação, pela tua palavra. Agora te pedimos, visita os desanimados, os tristes, os que estão enfermos, aqueles que precisam em bênçãos familiares, bênçãos profissionais. Nós cremos, nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por favor, estende as tuas mãos e age com poder e grande glória, porque tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar a nossa leitura pelo Salmo 37, se você tem sua Bíblia aí. Então, por favor, acompanhe aí. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará o mais. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Versículo 15. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Versículo 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem a amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta a sua descendência será uma bênção. Aparte-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Versículo 33. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente
a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desapareceram. Procurei e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Agora, livro de Hebreus, capítulo 2, Carta aos Hebreus, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, e antes alguém em lugar do seu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Porque convinha que aquele que, por cuja causa e que por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha dos que lhe chamam irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Versículo 13. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda aqui estou, eu e os filhos de Deus, que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E finalizando a nossa leitura, vamos ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 46, vamos ler a partir do versículo 28. Gênesis 46, a partir do versículo 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. Gênesis 46, 28 até 47, 31. Jacó enviou Judá diante de si José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-lhe, lançou-lhe ao pescoço e chorou, assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa do seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen,
que todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. 47 agora até 31. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Goz. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Então perguntou Faraó aos seus irmãos José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Goz. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra, e faz habitar o teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Goz. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes de gado, que me pertence. Versículo 7. Versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou ao Faraó. E Jacó abençoou ao Faraó. Perguntou-lhe Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Versículo 11. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhe deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Manassés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Versículo 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabados, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. Porquanto dinheiro nos falta, respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado, em troca de vosso gado eu vos suprirei. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhe deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Versículo 18. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o vosso corpo e a vossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, a terra não fique deserta. Versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um de seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele se escravizou uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção do Faraó, e eles comiam da sua porção, porque Faraó lhes tinha dado, e por isso não venderam sua terra. Versículo 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros a vossa terra para Faraó. Ali tendes sementes e semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto ao Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do vosso campo, para o vosso mantimento dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado, achemos mercê perante o meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que a terra do Egito tirasse Faraó. O quinto só a terra dos sacerdotes não ficou, sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Versículo 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os seus dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa, e uses comigo de beneficência, e de verdade rogo-te que não me enterres na terra do Egito. Porém, que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra.
Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a sua cabeceira da cama. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.